Olá, amigos da PV Sul, nosso texto de hoje é Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Acompanhe a leitura. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. O versículo 8 começa exatamente como o capítulo 3, versículo 1, que vai dizer assim: finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Provavelmente, aqui Paulo estava encerrando uma sessão, ou seja, depois de tudo que ele disse antes, me parece que é um grande finale. Então, aquilo que eu penso determina o que eu sinto. Ou poderíamos dizer de uma forma mais completa, as minhas crenças determinam os meus sentimentos, as minhas palavras, as minhas atitudes, os meus comportamentos e as minhas ações. Paulo mostra em suas cartas a importância de termos um modo bíblico de pensar. Aqui eu deixo para vocês uma série de referências para vocês estudarem depois deste devocional, mais sobre o assunto pensamento, mente. O versículo 8 nos diz, pense na palavra. O versículo 9 começa nos dizendo, pratique a palavra. Paulo nos oferece a ele como exemplo de ser um praticante, um imitador de Cristo. Vamos ver aqui na palavra de Deus alguns versículos que falam sobre isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, vai dizer assim, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Na própria carta, capítulo 11, versículo 1, em 1 Coríntios, Paulo diz, tornem-se meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Quando nós vamos lá para 1 Tessalonicenses, versículo 6 do capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Eu não posso acreditar que o apóstolo Paulo fala isso como uma forma de se exaltar, mas sim ele fala isso, porque ele se reconhece como o pior dos pecadores, mas Paulo lutava para ser o imitador de Cristo, e ele tinha consciência limpa e tranquilidade que se as pessoas seguissem o seu ensino, que era o ensino de Cristo, seguissem a sua conduta, que era uma conduta que imitava a Cristo, todos os seus discípulos estariam honrando a Cristo com isto. O versículo 8 nos ensinou que nós temos que pensar com a palavra. O versículo 9 nos ensina duas coisas. Pratique a palavra e perceba a paz com o Pai ou perceba a paz do Pai. João, capítulo 14, versículo 27 e capítulo 16, versículo 33, nos ensina que Jesus nos dá uma paz que está acima do que podemos entender. É a paz que o mundo não pode nos dar. Então isso significa que existe uma paz limitada, uma paz que acaba ali na frente, com o primeiro problema que eu tiver. Sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã? O maior problema que nós temos já foi resolvido em Cristo Jesus. Romanos 5:1 diz que fomos absolvidos, fomos justificados e temos paz com Deus. Você consegue imaginar o maior problema do que ter inimizade com Deus? A Bíblia nos diz, temos paz com Deus. E eu queria ver um versículo em Colossenses, capítulo 1, versículo 20, que vai dizer assim, por meio dele, de Jesus, reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. É essa paz que nós vimos ontem
no versículo 7. A paz que excede todo entendimento, que só Jesus, a sua palavra, pode nos dar. Então, eu termino dizendo para vocês, pense na palavra, pratique a palavra e perceba a paz com o Pai ou a paz do Pai. Que Deus lhe abençoe e amanhã continuamos com Filipenses.